A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3. Neste trimestre, estamos trabalhando sobre o tema recebendo o batismo no Espírito Santo. E na aula de hoje, navegando para a glória de Deus, chegamos então na lição de número 3, onde nós vamos abordar sobre o tema, o poder do Espírito na vida de Pedro e João também, analisando especialmente de forma pneumática Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 3, nessa abordagem que estamos desenvolvendo com vocês. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, se torne um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, o teu joinha também. Estamos disponíveis no Spotify, para a glória de Deus, você pode nos seguir, colocando aqui também de onde você está me assistindo. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. A minha oração é que o Senhor seja glorificado através da tua ministração. E eu espero muito que a tua aula seja uma bênção para a exaltação de Jesus através da tua vida para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Chegamos na lição de número 3, aqui da classe dos pré-adolescentes. Lembrando que nesse trimestre estamos trabalhando sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. Para você entender a abordagem de hoje, da lição de número 3, que trata sobre o poder do Espírito na vida de Pedro e João, lembra que nós estamos trabalhando uma doutrina sistemática conhecida como pneumatologia, abordando isso biblicamente. Então nós estamos analisando isso a partir de Atos dos Apóstolos. Semana passada, nós ministramos aqui para vocês, especialmente sobre essa descida do poder, analisando Atos 2. Hoje eu vou abordar com vocês a partir da leitura de Atos 3. Então é muito legal você andar com a Bíblia na mão e anunciar especialmente a leitura de Atos 3 com os teus alunos para demonstrar o poder de Deus na vida da liderança da igreja primitiva aqui. Para você começar bem, eu quero te convidar então para o nosso momento de leitura bíblica, para você ter uma noção daquilo que você vai fazer em sala de aula para a glória de Deus. No momento de leitura bíblica, é muito interessante você apresentar o que a palavra diz. Abra o texto bíblico em Atos, capítulo 4, versículos 23 ao 31, tá? Você pode ler todo esse texto junto com os seus alunos. Apresenta também Atos, capítulo 4, versículo 31, que é o que a Bíblia diz. Peça um aluno para ler um versículo, outro lê outro versículo. Vai compartilhando esses textos também em sala de aula, porque isso acaba dinamizando a tua ministração. Lembrando que a abordagem de hoje, ela passa pelo capítulo 3. Começa no capítulo 3, a partir da oração, tanto de Pedro e João, que vão no templo, pela Porta Formosa. Deus realiza um grande milagre e ela se estende então até o capítulo 4, que nós vamos abordar aqui com vocês. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento no YouTube, no Spotify também. De segunda a sexta, às 18 horas, no YouTube, nós liberamos as aulas. E no Spotify, a partir das 6 da manhã, você fica à vontade para estudar a palavra de Deus com a gente. Se já era bom, ficou melhor ainda para a tua edificação e para a glória de Cristo. Lembrando também que o link do Spotify está aqui na descrição desse vídeo. Você pode ficar à vontade e nos acompanhar lá também. É claro também que toda sexta-feira eu estou postando a aula da própria classe dos pré-adolescentes, onde você tem acesso a esse material para a glória de Deus. Então não se esquece, toda sexta a gente está por aqui ministrando aula para você ser edificado, edificada em Jesus.
Já que nesse trimestre estamos analisando, biblicamente falando, sobre a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo, a abordagem que estamos então trabalhando com vocês passa por todo o texto de Atos dos Apóstolos. Na aula passada nós abordamos o capítulo 2. Na aula de hoje nós vamos analisar o capítulo 3. No capítulo 3 está escrito que os discípulos eles foram então buscar ao Senhor em oração no templo pela porta do templo chamada Formosa. E é tão interessante você analisar isso na Bíblia que Pedro e João foram orar, buscar ao Senhor. Mas eles foram abordados por alguém. E essa pessoa lhe pedia esmolas. E era uma pessoa que não podia andar. E é interessante que Pedro olha para ele e diz, olha para nós, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te oferecemos. E o que ele ofereceu? Ele ofereceu a cura através de Jesus. Ele disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja curado. E o texto faz questão de dizer, no capítulo 3, que aquele coxo passou especialmente a andar, seus pés foram endireitados e eles entraram com alegria no templo. E o coxo entrou no templo pulando e dançando para testemunhar o grande milagre. Quando você analisa o poder do Pentecostes, você entende que o batismo com o Espírito Santo está além especialmente de somente o falar em línguas, mas é um revestimento de poder e de autoridade para realizar milagres em nome de Jesus. Não para o seu nome ser glorificado, o seu nome pessoal, mas para a glória de Jesus estar sobre você como testemunho do Evangelho para a propagação das boas novas. A partir disso, há então a sequência de situações que acontecem com a igreja a partir do capítulo 4. Então você vai abordar isso junto com os teus alunos também. Para a gente iniciar bem, como nós já estamos fazendo, vamos para o primeiro ponto que trata sobre a pregação de Pedro e João. Na ação do grande milagre, da cura daquele coxo no templo, especialmente na entrada do templo chamada Formosa, o texto bíblico faz questão de dizer que Pedro aproveitou a oportunidade junto com João e começar a testemunhar a respeito de Jesus, falar a respeito de Jesus. Eles tinham recebido o poder do alto em Atos 2, estavam cheios do poder e foram buscar pela presença. E é tão interessante que quando eles começaram a pregar, muitas pessoas se converteram a partir dessa ação poderosa para a glória de Deus. Se você analisar Atos 2,41, vai dizer que uma grande multidão se arrependeu depois que eles receberam uma mensagem poderosa do alto. E é tão interessante que quando você analisa isso, você percebe que isso traz uma sequência de evidências, tá? Eles recebem o poder do alto em Atos 2, Atos 2,41, eles pregam uma palavra, vidas se rendem. Atos 3, acontece um milagre, especialmente na porta do templo chamada Formosa, e a partir de Atos 3 você percebe a expansão também desse evangelho por causa dos sinais na vida dos discípulos. Apresenta o tema do primeiro ponto, os subtópicos que você vai trabalhar nesse primeiro ponto, 1, 2, 3 subtópicos, então cite os subtópicos e avance apresentando então o tema do primeiro subtópico que vai desenvolver os parceiros de ministério. Você percebe à luz da palavra que os discípulos eram unidos, a igreja ela é unida e você encontra aqui o Pedro e o João entrando especialmente no templo, a partir do capítulo 3, você vai ver isso, para orar e buscar a presença do Senhor. E ali, eles são abordados por uma pessoa que estava sem poder andar há vários anos de vida. E é tão interessante que essa pessoa recebe a cura através do ministério desses dois, do Pedro e João, como eu citei para você. E através dessa cura, se tornou então uma grande oportunidade de anunciar a respeito do poder de Jesus, da obra de Jesus, do milagre de Jesus. Quando você analisa Atos 2 e Atos 3, você descobre que a igreja cresce por causa da pregação e a evidência do poder e o arrependimento pregado, e Atos 3, a evidência de milagres e sinais
por intermédio da vida dos discípulos. O batismo com o Espírito Santo, o poder do alto, a unção de Deus, lhe possibilita, então, entender o sobrenatural de Deus aqui, como Pedro e João estavam desfrutando como parceiros de ministério também. Avançando, o segundo subtópico traz a seguinte perspectiva: presos por falar de Jesus. É muito importante você ter em mente que a perseguição contra a igreja não parou, tá? Depois da ressurreição de Jesus, a descida do batismo com o Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo entre nós, a perseguição continuou. Aconteceu um grande milagre, mas os dois apóstolos, nós temos aqui o Pedro e o João, foram presos por causa da sua pregação. Presos por anunciar Jesus. Atos capítulo 4 vai confirmar isso para você. Eles são presos por testemunhar de Jesus e realizar ali, pelo nome de Jesus, um grande milagre. Observe como a perseguição contra a igreja já estava presente naqueles dias. Mas eles se recordam que bem-aventurados seriam aqueles que fossem presos pelo nome de Jesus e ao invés de ficarem tristes, eles se alegram porque eles sabem que eles estão sendo bem-aventurados por anunciar as boas novas do Evangelho. Ao analisar toda essa passagem bíblica, aqui nós entendemos pela palavra, de forma muito interessante, que é fundamental permanecer em Jesus, e em Jesus nós temos a verdadeira alegria da salvação. É isso que o Pedro e o João estão desfrutando, mesmo presos. Eles sabem que Deus estava agindo de forma sobrenatural. E esses homens têm coragem para anunciar o Evangelho. Avançando, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, no primeiro ponto, nós vamos ver a coragem de Pedro e de João. Em Atos capítulo 4, versículo 10, quando ambos são interrogados pelo colégio religioso e do sacerdócio, você vai perceber que ambos têm a oportunidade de ter coragem de anunciar a respeito da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Essa coragem eles não tinham antes. Eles passam a ter essa coragem depois do poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. É tão interessante que a ação do Espírito Santo agora capacita os dois para anunciar a verdade do Evangelho. E aqui, professorzão, professora, você precisa entender que o Espírito Santo nos dá coragem para anunciar as boas novas de salvação. Com ousadia, eles falaram a respeito de Jesus no Sinédrio, sendo interrogados, foram açoitados e depois foram libertados. E o texto bíblico dá a entender de forma poderosa que a igreja permanece nessa coragem anunciando Cristo. Do capítulo 1 ao 7 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja em Jerusalém, tá? Depois ela se expande para Samaria e depois ela vai para as missões mundiais a partir do capítulo 11 aí. Avançando, vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre a manifestação do Espírito em meio à perseguição. Neste segundo ponto, nós vamos voltar o nosso olhar agora para essa manifestação do Espírito Santo, no meio da perseguição que se levanta contra a igreja. Essa perseguição ela é inicialmente encabeçada pelos religiosos, que são contrários à pregação de Jesus. E a igreja ela se levanta em adoração, em oração e busca do poder e continua pregando mesmo diante da perseguição. O Espírito Santo nos conforta e nos fortalece diante da perseguição. Você vê isso em Atos. Detalhe, anuncia o tema do ponto e cada subtópico que você vai trabalhar nesse segundo ponto, tá? Nesse segundo ponto você vai trabalhar 3. Então anuncia o tema do ponto e o primeiro subtópico que você vai desenvolver e desenrolar aí com os teus alunos, que vai tratar sobre as autoridades ameaçam os dois apóstolos. Que autoridades são essas que ameaçam então os dois apóstolos? Nós entendemos de forma muito clara
que essas autoridades são formadas pelo Sinédrio naquela época, tá? O Sinédrio era formado pelo sumo sacerdócio e também por 70 anciões. E aí nós vamos perceber que o Sinédrio se levanta especialmente contra Pedro, contra João, por ensinar a respeito de Jesus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 18, descreve que eles estavam proibindo os discípulos de anunciar Jesus. Para pensar se isso não está acontecendo hoje. Em diversas localidades há uma proibição em propagar a respeito de Jesus. Hoje, anunciar Jesus se torna ofensa para algumas pessoas. E os discípulos, cheios do poder, não estavam nem aí. Continuaram anunciando Jesus. Nós precisamos aprender sobre isso. Continuar anunciando Jesus, falando de Cristo, a boa nova do Evangelho. Isso é dado por Deus a nós, porque é uma capacitação com autoridade que Deus nos deu, assim também como deu aos discípulos. Recebe isso porque Deus te concedeu para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, com o segundo subtópico do segundo ponto, nós não podemos deixar de falar. O segundo subtópico do segundo ponto descreve que nós não podemos deixar de falar. Atos 4:21 é um texto que você precisa ler com os teus alunos, onde os discípulos deixam claro que eles não obedeceriam às leis humanas, mas obedeceriam com toda a coragem do seu coração a autoridade de Deus, a voz de Deus, para anunciar a respeito de Jesus. Eles aproveitavam cada oportunidade para falar de Jesus. Nós também precisamos aproveitar cada oportunidade que nós temos para anunciar Jesus. Eu preciso continuar falando de Jesus, você precisa continuar falando de Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para você falar de Jesus. Então, anuncie isso com os teus alunos, tá? Jesus nos dá autoridade de testemunhar. Atos 1:8 descreve isso. Nós somos testemunhas desse poder e dessa grande revelação. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos destacar outro argumento: libertos pelo poder de Deus. Quando você analisa o período da perseguição em Atos, você vai perceber que os discípulos foram presos. E a igreja foi perseguida mais uma vez. A igreja sendo perseguida, você percebe que essa igreja se une em oração. E pelo poder de Deus, eles foram libertos de formas sobrenaturais. Você vai ver o Pedro sendo preso lá em Atos capítulo 12. Deus envia um anjo, quando a igreja está orando por ele, ele é liberto de forma sobrenatural. Você vai perceber Deus agindo de forma sobrenatural, livrando Paulo também de diversas perseguições. Então você analisa dentro da palavra uma igreja que está orando e está entendendo que o poder de Deus lhes dava autoridade para anunciar as boas novas de salvação. E aqui nós temos pelas Escrituras essa ação divina do poder de Deus cuidando da sua igreja. Deus não abandonou a sua igreja. Nós estamos firmes por causa da presença do Senhor e da glória do Senhor sobre nós. E é claro que nós aprendemos pela palavra que o poder de Deus nos dá autoridade para continuar anunciando o Evangelho. Em terceiro e último lugar, como terceiro ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre o outro argumento para fechar a aula, que descreve muito bem irmãos unidos em oração. O terceiro ponto da aula de hoje descreve então que a igreja permanecia unida em oração. Se você analisar Atos inteiro, você vai perceber Atos 1:14, a igreja unânime em oração. Atos 2, a igreja orando, recebendo o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 3, a igreja ora com seus líderes, um milagre acontece. Atos capítulo 4, a igreja ora, no meio da perseguição, Deus dá o livramento. Atos 5, a igreja ora e Deus revela aqueles que estavam com o coração corrupto na presença da igreja. Você vai perceber também em Atos 6 que a igreja ora para separar novos líderes. A igreja ora, Paulo ali no meio da perseguição agora tem um encontro com Jesus e ele é encontrado orando. Você vai encontrar em Atos 3 a igreja permanecendo em oração por missões mundiais.
você vai perceber que a igreja em todo o tempo está reunida em oração, em atos. E é uma igreja que ora para que Deus então responda as suas orações e Deus responde. Apresente o tema do terceiro ponto, cada subtópico que você vai desenvolver, que são 3, para não fugir do assunto. E o primeiro subtópico do terceiro ponto descreve então uma igreja unida. Neste primeiro subtópico, nós percebemos então uma igreja unida em oração, uma igreja que se move em oração, uma igreja que está no meio da perseguição, enfrentando lutas, cheia do poder, mas está unida em oração. A oração, então, ela une a igreja, a perseguição, então, levanta uma igreja que está de joelhos diante do Senhor. E aqui nós aprendemos, especialmente a partir da descida do poder do Espírito Santo, que essa busca pela presença de Deus ela é saudável para a igreja. E ela traz aqui uma igreja em plena comunhão também, como nós precisamos, então, estar dependendo do Senhor, necessitando da glória de Deus. E sobre dependência, o segundo subtópico, então, destaca que a igreja ela dependia de Deus. Pedro e João dependiam do Senhor, a igreja de Cristo dependia do Senhor. Nós precisamos também depender do Senhor para propagar o evangelho. Atos 4:32 traz essa ideia. Nós entendemos que a igreja, ela supria as necessidades uns dos outros, dependendo de Deus. Isso aqui é a ação do milagre. Olhando para a palavra, nós entendemos pelas escrituras que essa dependência, ela passa a ser sadia. Essa dependência nos ajuda agora a estar diante do Senhor. Você tem dependido de Deus, você tem buscado a direção do Senhor. Há uma necessidade muito grande de dependermos da presença de Deus, de amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de buscarmos isso em essência para a glória de Cristo. Avançando, vamos então para o terceiro e último subtópico que destaca sobre outro argumento: não havia entre eles necessitados. A partir da leitura de Atos 4:35, você descobre que a igreja cresce e não há entre eles necessitados. Isso quer dizer que a igreja cuida um dos outros, que a igreja agora ela se reúne em oração, a igreja que agora depende da presença de Deus, mas ao mesmo tempo trabalha para contribuir para o crescimento das missões. Então você vê os líderes da igreja envolvidos nesse trabalho missionário, envolvidos no poder, na glória de Deus e cuidando dos necessitados. Dentro da palavra nós aprendemos então pelas escrituras essa riqueza teológica então da profundeza de amar o Senhor de toda a nossa alma e de todo o nosso coração também. É isso que Atos nos ensina. E eu espero que essa aula possa ter contribuído com você para a glória de Cristo. Se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí. Se inscreve aqui no YouTube, no nosso canal Janderson Nascimento. No Spotify também, nos acompanhe Pastor Janderson Nascimento. E nos acompanhe no Instagram, fácil de você achar, tá? @Janderson Nascimento ou @FacilitaBD. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral e as novidades da Escola Bíblica Dominical que a gente sempre posta lá para você. Lembrando que eu estou publicando as aulas, postando as aulas para você, de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, às 18 horas e 6 horas da manhã no Spotify, onde você pode ter acesso ao nosso material. Mas toda sexta, às 18 horas, é o encontro marcado aqui da classe dos nossos pré-adolescentes. Eu espero muito que Deus abençoe você. Se você puder, tira uma foto e me marca lá também. Que Deus abençoe, tá? Vamos então orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Eu espero que o Senhor te capacite muito na palavra através da ministração. Agora, momento especial, momento de oração. Neste momento de oração, eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula. Quero orar por você. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, eu quero apresentar esse teu filho, essa tua serva que vai ministrar essa aula.
Senhor, usa o teu servo de uma forma poderosa para a glória do teu nome. Usa a tua serva, Senhor, de uma forma assim maravilhosa para a exaltação do teu nome, que os alunos deles possam ser edificados através do poder da palavra e da tua mensagem poderosa aos corações. Senhor, eu oro por essa vida que está colocando o seu pedido de oração, oro por esse teu filho que se rende a ti e oro, Senhor, para que o Senhor venha usá-los de uma forma poderosa na escola bíblica dominical das suas igrejas para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a estudar ainda mais sobre esses argumentos que apresentamos para você. Primeiro, a mensagem de Atos, editora ABU, John Stott, um material maravilhoso para você que gosta de estudar a palavra, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos. Vale a pena você ter esse material em mãos para a tua edificação. Outro texto que eu quero indicar para você é do Justo Gonzalez, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, editora Agnus. Material de excelência para você que gosta de estudar a palavra, especialmente o texto de Atos dos Apóstolos. Gente, eu te aguardo por aqui na próxima aula, tá? Lição de número 4, onde nós vamos abordar sobre o Espírito Santo na vida de Paulo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.